Eu já vou prosseguir para a palavra que temos para hoje, que é a continuidade da palavra que ministramos no domingo. Quem estava domingo aqui? Nós falamos a respeito dos sonhos, que são projeções de Deus em nós, que nos transporta para vermos o futuro. Os sonhos são sementes do coração de Deus, plantados no nosso coração, para que essas sementes sejam processadas dentro de um processo de incubação, para se tornar realidade na nossa vida. Olha só, Jesus disse a respeito do semeador, que saiu a semear, parte da semente caiu à beira do caminho, as aves dos céus vieram e comeram aquela semente. Não tinha um lugar apropriado para que fosse como que incubada. As aves vieram e comeram. Outra parte caiu entre os espinhos, outra parte no solo rochoso, e uma outra parte numa terra boa, que produziu a 30, a 60 e a 100 por um. A terra é como que o processo de incubação para que a semente germine. Isso fala do tipo de corações. E eu quero profetizar que o seu coração é uma terra boa, que vai frutificar a 100 por um. Eu não quero nem profetizar a 30, porque 30 já é bom. Meu irmão, quando você recebe o entendimento no nível de 30%, já é bom. Já é bom. Mas quando você chega no nível de 60%, já é agradável. Entra numa outra condição. Agora, quando você consegue entender o 100, entra no nível do 100. Imagina onde você vai chegar, na perfeita vontade. Olha que extraordinário. E a palavra que eu vou plantar em você hoje é uma palavra tão extraordinária e poderosa, que vai germinar em você a 100 por um. Amém? E recebe mesmo, abre o seu coração, passando a arada, a grade, para que a semente chegue e aí começa o processo de germinação. Então vamos ler o texto. Lucas, Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 26, diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Olha isso, o anjo Gabriel foi enviado. O anjo Gabriel é o portador das boas novas. Quando nós olhamos o livro do Apocalipse, diz assim: o anjo da igreja que está em Éfeso, o anjo da igreja que está em Laodiceia, o anjo da igreja que está em Esmirna. São as 7 igrejas, e cada igreja tinha um anjo. O anjo ali se refere ao pastor da igreja. Eu sei que os anjos, eles estão aqui, mas agora quem está falando com você é o anjo, que sou eu, o anjo da igreja. Eu posso cadê suas asas? Não tenho asa. Mas entenda isso. O anjo Gabriel, ele foi enviado. E nós, pastores, também fomos enviados. E eu quero compartilhar com você uma palavra, uma boa nova, daquilo que está por acontecer na sua vida. E o que vai acontecer ainda este ano. O que vai acontecer no próximo ano. O que vai acontecer na próxima década. É algo tão extraordinário. Os feitos e as maravilhas que Deus irá realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Acredite. Olha o texto que diz: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Versículo 28 diz assim: entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Tem uma outra tradução que diz assim: salve agraciada, o Senhor é contigo. O versículo anterior. É isso mesmo? É. Salve agraciada, o Senhor é contigo. Na outra tradução aqui diz: alegra-te muito, ó favorecida, o Senhor é contigo. Imagina você receber uma palavra dessa vinda de um anjo. E esta é a palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Alegra-te, ó agraciado. Alegra-te, ó agraciada. Você é um agraciado do Senhor. Você pode receber isso?
nós já fomos agraciados, abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a saudação do anjo, da palavra que vem da parte de Deus para você é: alegra-te, ó agraciado, alegra-te, ó agraciada. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Interessante, quando Gideão recebeu a boa nova também a respeito do processo de libertação, quando o anjo diz a ele: o Senhor é contigo, ele diz: o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. Tudo isso que tem acontecido conosco, e o Senhor ainda é conosco. Eles estavam passando por um processo de correção, porque eles tinham abandonado os preceitos da palavra, e tudo que eles plantavam, o inimigo vinha e os assaltava, os saqueavam. Mas o anjo veio com esta palavra: o Senhor é contigo, ó homem valente. O Senhor é contigo, e a palavra para você é: alegra-te, ó agraciado, alegra-te, ó agraciada. O Senhor é contigo. Diga: eu creio que o Senhor é comigo. Talvez você possa dizer assim: apóstolo, como o Senhor é comigo e eu estou passando por este processo? Eu quero dizer para você: o Senhor é contigo em meio ao processo que você está passando. O Senhor é contigo, Ele não te deixa, Ele não te desampara. A Bíblia fala que quando José foi vendido pelos seus irmãos e foi parar na casa de Potifar como escravo, o Senhor era com ele. E o Senhor o prosperou, mesmo como um escravo. E ele se tornou senhor de tudo na casa de Potifar. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Ele podia ter uma outra percepção, dizendo: cadê Deus? Ele fez a promessa e não tem se cumprido. Mas ele sabia que o Senhor era com ele. A presença de Deus estava na vida dele, de tal forma que o próprio Potifar vai reconhecer que foi abençoado por causa dele. Quando ele foi para o cárcere, a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Talvez você esteja no cárcere, em cadeias emocionais, em prisões de condenação, mas eu quero dizer: o Senhor é contigo, e Ele vai te libertar, Ele vai tirar você do lugar em que você está, e você vai reinar, porque você foi chamado por Deus, estabelecido por Ele, para reinar. Dê um aplauso a Ele. Observe o texto. Olha isso: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. Falou: não é possível. Ela ficou como que perturbada. Quando nós ouvimos algumas coisas e algumas pessoas ouvem, elas ficam perturbadas, porque elas não entendem, elas não compreendem. Existem algumas palavras que recebemos da parte de Deus, que muitas vezes traz desconforto à nossa alma. Essa semana eu estava conversando com um primo meu, ele disse assim, ele fala assim: apóstolo, eu nasci para brilhar. Meu irmão, ele não tem voz, ele sofreu um acidente, ele não tem voz. Ele falou assim: eu nasci para brilhar, eu nasci para brilhar. E não é que ele está brilhando. É impressionante. Ele quase não consegue falar, você quase não ouve a voz dele. Mas ele rompeu todos os limites e ele está brilhando. E ele disse assim: a nossa família nasceu para brilhar. Eu falei: nasceu mesmo, já estamos brilhando. Lâmpadazinha brilha, né? Brilha, 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 brilha. Diga para o seu irmão: você nasceu para brilhar. Mas estas palavras, preste atenção, estas palavras perturbaram a alma de Maria. E ela pôs-se a pensar, olha isso, ela pôs-se a pensar no que significava esta saudação. Pôs-se a pensar. É possível que você venha à igreja e pela primeira vez ou a segunda vez, e mesmo diante de já há 50 anos, 60 anos, e você ouve alguma coisa e que você não entende, você não compreende, e você fica um pouco perturbado. Outro dia eu estava conversando com o pastor Daniel, ele estava falando assim, compartilhando de uma pessoa que não acredita no ministério apostólico. E interessante, porque se você acha que eu vou me indignar ao ponto de querer esclarecer e convencer a respeito disso, jamais.
Porque quem vai trazer o entendimento e alargar o entendimento é o Espírito Santo. Mas eu já entendi, eu já compreendi que é para os nossos dias acabou. Quando alguém chegar e questionar, eu dizer: ei, chegou tarde. Quando alguém vier e questionar a respeito da prosperidade, eu digo: ei, chegou tarde, porque eu acredito nesse negócio. Nós dois amém, pelo menos, tá? Glória a Deus. Vai recebendo, a semente já está germinando. Eu acredito na cura divina. Eu acredito na ressurreição dos mortos. Eu acredito, meu irmão. Quando o anjo Gabriel chegou e comunicou a ela, dizendo: alegra-te, agraciada, porque o Senhor é contigo. Era uma menina, muito novinha, adolescente, estava comprometida para o casamento. Mas quando ela recebe a palavra, ouve as palavras, ela fica um pouco perturbada. Mas ela começou a pensar a respeito disso, olha isso. Ela pôs-se a pensar. Então comece a pensar. E no processo do pensamento, você vai como que entrar num processo de incubação, para que aquela palavra dê forma dentro de você, e se manifeste em você, através de você, e você desfrute da palavra. Olha isso. Queridos, nós poderíamos chegar aqui e termos um culto de avivamento, e pôr mão sobre a sua cabeça, você encontrar, receber uma unção, mas o entendimento precisa ser ampliado. E você está recebendo uma palavra que vai ampliar você no entendimento, para que você seja o gerador desta palavra, para que você desfrute da promessa. Ela pôs-se o quê? A pensar. Diga: pôs-se a pensar. Depois ela não entra num processo de questionamento, ela pôs-se a pensar, e ela vai dizer assim, vamos seguir aqui o texto. Observe o texto. Pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Versículo 30, mas o anjo lhe disse: Maria, olha isso, não temas. Maria, não temas. Não tenha medo. A palavra causou estranheza, perturbou um pouco a sua mente, a sua alma, mas o anjo diz: não temas, porque você achou graça diante de Deus. Achou graça diante de quem? De Deus. Escute bem. Você que está aqui, você achou graça diante de Deus. Você que está me ouvindo pela internet, você achou graça diante de Deus. Nós achamos graça diante de Deus. Dá para entender? Você achou graça, Maria achou graça, você achou graça diante de Deus, e Deus diz para você: não temas. Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Diga: palavra é a semente. Palavra é a semente da parte de Deus, para produzir em nós o seu propósito. Sonhos são sementes da parte de Deus, plantados no nosso coração, para vivermos o propósito, para vivermos a promessa. Em cada culto, em cada reunião, em cada célula, você recebe uma palavra de destino sobre a sua vida. Meu irmão, isso é extraordinário, isso é poderoso. Isso é muito mais do que simplesmente uma coisa religiosa, que a gente vem, canta um hino, canta 2 hinos, levanta a mão, volta para casa. Não. É algo tão extraordinário que estamos recebendo da parte de Deus, que é uma semente para fazer cumprir em nós o seu propósito. Olha o que o texto diz: conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E aí diz: este será grande, será chamado Filho do Altíssimo Deus. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Como isso vai acontecer? Como isso vai se manifestar? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo pega a palavra de Deus e faz germinar em nós a sua palavra. Aonde está a palavra de Deus? A Bíblia diz: a palavra de Deus está junto de ti.
está junto de ti. Aonde? No teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a sua boca você faz confissão, você será salvo. Então a palavra está aqui, junto. Depois vem para o coração. E vai começar o processo de incubação, para que ela se torne realidade e produza em nós o propósito para o qual ela está sendo liberada. A palavra da salvação, a palavra da cura, a palavra da libertação está sendo liberada sobre nós. A palavra que vai desatar em nós a prosperidade plena, a provisão plena em Cristo Jesus. A palavra que vem, que diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Não temas. Recebe a palavra. Recebe a palavra. Entre num processo de incubação, gerando a palavra no seu interior. Deus disse a Abraão: o teu filho não vai vir do Damasceno Eliezer, não é do mundo exterior. O teu filho vai sair das suas entranhas, é do seu interior. Sai do nível superficial, mergulhe em Deus, se renda à palavra. É o processo. A Bíblia diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Tem um processo. Diga, tem um processo de morte, depois ele nasce, germina e produz. Nós estamos recebendo a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e ela vai produzir em nós 100% do seu propósito. Diga, eu acredito. Há uma palavra de destino para nós que diz respeito à nossa casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode fazer essa declaração? Diga, eu recebo essa palavra e eu declaro: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare com mais convicção. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu e a minha casa. Amém. É isso aí. Diga, eu sou um incubador da palavra de Deus. Uau. Nada e nem ninguém vai impedir o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Mas como vai ser? O diagnóstico é contrário. A Bíblia diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Olha isso, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de nações. Ele recebeu a palavra. Sara era estéril, querido. O ventre adormecido. Nenhuma possibilidade no campo natural de conceber, de dar à luz. Mas Abraão recebeu a palavra. A palavra basta. A palavra basta. Uma palavra basta. Quando Pedro caminhou por sobre as águas, ele caminhou sobre a palavra. Jesus disse: vem. Quando eles foram pescar, disseram: nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra. Se mova sobre a palavra. Se mova pela palavra. Não estou compreendendo, não estou entendendo. Não temas. Guarda o seu coração. Aquilo que você não entende, não entre em debates. Não entre em debates. Meu irmão, a gente não entende todas as coisas, não compreende todas as coisas. Você não precisa entrar em debates teológicos. Não. Vamos viver a fé simples que Deus tem nos dado. Seja consolidado pelas palavras que saem do altar. E viva a vida plena em Cristo Jesus. Você pode dar um aplauso a Ele? Viva a vida plena em Cristo Jesus. Ó, muitos diagnósticos, sentenças, isso vai ser quebrado. O que vai prevalecer é a palavra de Deus. Como que pode alguém gerar um filho sem se relacionar com alguém? Hoje
tem todo o sistema de inseminação artificial e outras coisas mais. Mas como seria possível, há 2000 anos atrás, uma jovem, uma menina virgem, conceber, sem ter relacionamento algum? A palavra liberada sobre ela, vai dar forma ao propósito divino. E a virgem vai conceber e vai dar à luz. Não é extraordinário? Dá para entender? Nós somos incubadores da palavra. Agora segue aqui. Observe aqui. O versículo de número 38. Então disse Maria, olha isso: aqui está a serva do Senhor. Olha como ela se coloca. Aqui está a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo o quê? Segundo o quê? Segundo a tua palavra. Eis aqui, ela se rende à palavra. Quando você se rende à palavra, a palavra começa a produzir em você. Preste atenção, se nós falarmos sobre cura, vai gerar cura. Se nós falarmos a respeito de salvação, vai gerar salvação. Se nós falarmos a respeito de família, famílias serão restauradas. Quando nós falamos a respeito de finanças, pessoas são desatadas em finanças. Dá para você entender? Porque a palavra, ela cumpre segundo o propósito para o qual ela foi enviada. E a Bíblia diz que a palavra, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Olha o que Maria faz. Quando ela recebe a palavra, ela se rende à palavra. A princípio ela pensa, como vai ser? Ela não entende muito bem, mas o anjo continua dizendo, não temas. Vai descer sobre ti o Espírito Santo. Vai ser uma obra divina, não é uma obra humana. Queridos, aquilo que nós conseguimos fazer como pessoas e como gente, nós devemos fazer, e tem que ser assim. Mas existem coisas que não dependem de nós. Eu coloquei como versículo-chave para o Global Business: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. É necessário que nos preparemos, sejamos habilitados e capacitados. Mas se não for o Senhor, meu irmão, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Lugares protegidíssimos, muitas vezes são assaltados. E alguém fica imaginando, como que pode alguém entrar num lugar como este? Então, é dependência plena do Senhor. Cumpra-se em mim segundo o quê? A tua palavra. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Diga para o Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Agora observe o 45. Versículo 45 diz assim: bem-aventurada a que creu. Bem-aventurada, feliz é aquela que creu. Pois hão de se cumprir, ou cumprir-se-ão, depende muito das traduções. A minha Bíblia, eu já sei ela quase decoro. Por que muitas vezes eu dou uma truncada? Porque aqui, mas é o mesmo sentido. Porque a minha Bíblia já está na minha cabeça, mas quando eu vou ler aqui, eu pego uma parte da minha Bíblia e uma parte daqui e misturo. Mas você vai entender. Bem-aventurada aquela que creu. Presta atenção, Jesus disse que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então nós somos mais bem-aventurados porque nós não vimos Jesus, mas nós cremos. Bem-aventurada aquela que creu, que se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Diga, eu acredito. Diga com convicção, eu acredito na palavra de Deus. Diga, eu acredito na Bíblia Sagrada. Diga, eu acredito que Jesus morreu na cruz, levou as minhas maldições, se fez maldição no meu lugar. Diga, eu acredito que verdadeiramente Ele levou sobre si as minhas enfermidades. Diga, eu acredito que Ele levou na cruz a pobreza, a miséria e a ruína. Diga, eu acredito. Tem algum crente aí?
Equipe de louvor, pode vir para cá. Vem, Elis, tocar fogo aqui no mundo. Agora, olha só. Fala, posso ler demais? Tem mais um pouquinho. Mais 2 minutinhos, vocês suportam? O que eu preparei aqui, dá para a noite toda. Mas eu como um sábio construtor, vou colocar na medida. Para que você saia saciado no limite. Tá? Para você, no domingo, estar aqui para receber mais um pouquinho. Senão eu vou alimentar você de tal forma que você vai falar, igual camelo, ficar um mês sem precisar me alimentar mais. Então vai uma porção na medida certa, para você ter um pouquinho mais de fome, para você voltar. Glória a Deus. Bem-aventurado, olha só agora o versículo 38. Diz assim, eu já repeti, né? 46. Olha isso, o processo de incubação. Diga o processo de incubação. Você espera louvando. Você sonha se expressando através dos cânticos de alegria. Versículo 46 assim: disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha isso. O processo de incubação, você vai se expressando em alegria, em gratidão. Imagina o agricultor. Agora é o período de semeadura, né? Já passou um pouco a chegar nas águas. E a pessoa planta, 2 dias depois vai lá, abre a terra para ver se a semente está germinando. Ninguém é, na verdade, tolo para fazer esse processo. Ele acredita. Ele acredita. A chuva está descendo sobre a terra. Aí ele começa a contemplar. Meu irmão, eu fico impressionado com esses jornais. Meu irmão, todo ano é a mesma coisa. A safra vai ser menor, porque a chuva atrasou. Agora já olha o jornal, o que diz? A safrinha do milho. Meu irmão, a safrinha do milho é para o ano que vem. Lá para junho, sei lá quando. Já está falando, vai reduzir, vai ser menor, porque atrasou. O cara já está profetizando a desgraça. E você lê o jornal e fala assim, é verdade, eu acho que vai diminuir, vai aumentar a produção. Eu falo assim, não sei porque ainda fala safrinha, tem que falar safrão. Não é? Olha só, fala assim, a safrinha do milho, vai ser o safrão do milho. Vamos profetizar o contrário, meu irmão. Hoje eu recebi o governador, não foi na minha residência, foi no nosso condomínio, e ele deu um panorama. Enquanto o Brasil cresceu 1 e pouco por cento, o Mato Grosso do Sul cresceu mais de 4% do PIB. Não foi isso? 4,8%. O apóstolo não chegou no meu bolso, mas vai chegar. Saiu o pagamento de dezembro, vai sair o 13º agora, e dia 3 de janeiro vai sair mais já o pagamento. Mais de quase 2 bilhões injetado na economia de pagamento de salário. Vai chegar para você uma parte dessa aí. Amém? Glória a Deus. Aí ele fala, nossa, sou funcionário público, eu sou professor, estou revoltado. Meu, vão abençoar e você vai prosperar. Você vai fazer igual Maria. Vai louvar o Senhor. Meu irmão, como louvar o Senhor? Maria começou a louvar o Senhor. Imagina o que as pessoas estariam pensando a respeito dela. Começou a dar um volumezinho. Imagina um negócio desse. Uma menina, uma adolescente. Naquele contexto era apedrejada. O José tentou dar uma disfarçada para dar uma fugida. O anjo apareceu. Onde você vai, moço? Volta. Deus é lindo. Vou cumprir esse propósito aí. O que nós temos? A palavra de Deus. O que você faz com a palavra de Deus? Eu coloco lá na estante, fica lá. Aí domingo eu pego. Hoje já tem o iPhone, tem os negócios. E ninguém ainda mais é com Bíblia. Não estou criticando você porque não anda com Bíblia. Hoje tem celular. A palavra está onde? No seu coração. A incubação. O Espírito Santo, vem. Guarda a palavra no seu coração. Vai germinando. Meu irmão, vai produzir. Vai produzir. Vai produzir vida abundante, vai produzir alegria, vai produzir o fruto do Espírito, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Vai produzir.
Amém? Você pode acreditar? Diga, eu acredito. Você pode dar um aplauso a ele? Estão prontos? Então espera um pouquinho. Já já a gente vai louvar e eu vou orar por vocês. Eu só quero destacar um texto aqui. 1 Reis capítulo 17. 1 Reis 17. Acho que o versículo 8. Olha aí. O que veio a Elias? Veio-lhe então o que? A palavra do Senhor. Volta um pouquinho. Vocês estão com tempo ainda? Um minutinho? Eu tenho um compromisso, mas o compromisso meu lá na frente vai esperar mais um pouquinho. Meu compromisso agora é com vocês. Volta no versículo 1. 17:1. Então Elias, o tisbita, morador de Gileade, tal, disse a Acabe: vive o Senhor, tal. Para frente. Não. Aqui, volta um pouquinho. Pode voltar lá. A última parte. Que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha o poder da palavra. 2. Depois veio o que a ele? A palavra do Senhor. Diga a palavra do Senhor. Jamais duvide da palavra do Senhor. O grande problema é que as pessoas vêm, ouvem a palavra e parece que, que palavra maravilhosa, que foi? É só maravilhosa, nem lembra mais. Imagina se Maria não guardasse a palavra no coração dela, não germinaria. A palavra do Senhor veio, aí ele dizendo, 3. Retira-te daqui e vai para onde? Para o Oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 4. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olha isso. Deus está dizendo, eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. O corvo é um animal carnívoro, e ele trazia pão e carne ao profeta, de manhã e de tarde. Olha só, 6. Não, 5 mesmo. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. 6. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Ele fez segundo o quê? A palavra. Ele agiu segundo. Ele saiu de um lugar e foi para a beira de um riacho. Vai para o deserto? Vai para o deserto, tem provisão. Faça o que a palavra ordena que você faça, e você vai prosperar. Ouça a instrução, e pela instrução ouvida e obedecida, você prospera. Agora vai para o 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, outra vez a palavra de Deus veio a ele dizendo, levanta-te e vai aonde? A Sarepta, que é Sidom, e habita ali, eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha isso. Deus ordenou, Deus falou com a mulher, assim como Deus falou com o corvo. Só que o corvo obedeceu e a mulher teve dúvidas. E porque ela teve dúvidas, ela estava debaixo de uma sentença de morte. Havia fome na terra. Olha isso, é a Bíblia. Versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço, num vaso, um pouco de água, para que eu beba. Ele está ordenando, na verdade ele está instruindo. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Olha isso. Porém ela disse o quê? O que ela disse? Lê lá. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Qual foi a instrução que Deus deu a ela? Para que ela sustentasse o profeta. Deus havia instruído, assim como Deus ordenou o corvo. Deus disse ao profeta, vai lá que eu já ordenei a mulher viúva que te sustente. Mas ela não quer fazer segundo a palavra. Agora o profeta vem para despertar nela a palavra. Essa é a função do profeta, despertar a palavra, ativar a palavra, para que você viva a palavra, para que o milagre se manifeste. Observe aqui o que vai acontecer. Elias lhe disse, o que Elias disse? Foi a mesma palavra que o anjo disse a Maria, não temas, vai e faze conforme a tua palavra,
Porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Tem lógica isso? Tem sentido isso? No racional é ilógico, mas Deus trabalha pela palavra, e quando a instrução é dada e a instrução é obedecida, o milagre se manifesta. Ou então a gente vai brincar de fazer de conta que a gente está se entendendo com Deus. Não tem sentido. Ou a gente acredita ou não acredita. Diga, ou a gente acredita ou não acredita. Ela diz, olha, eu vou fazer, mas eu vou comer com meu filho, nós vamos esperar a morte. Ele diz, não temas, vai e faz, conforme a palavra que eu liberei sobre ti. Para o próximo. Porque assim diz o Senhor, ele libera uma palavra de Deus: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Novamente a palavra sendo liberada. Você é o incubador para que a palavra produza em você o propósito para o qual ela está sendo liberada. Você é o responsável por isso. Próximo. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Foi e fez conforme a palavra de quem? De Elias, do profeta. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Você pode dar um aplauso a ele? É assim que Deus faz. Deus fala conosco através dos seus servos. Acredite, Deus quer fazer algo poderoso, extraordinário na sua vida. Talvez você diga assim, apóstolo, eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite, os meus recursos estão tão limitados. E é aí que entra a fé. A Bíblia diz que o diabo, os demônios, eles creem, só que eles não obedecem, estremecem, mas não obedecem. Você é o incubador da palavra. Eu quero liberar uma palavra de prosperidade sobre a sua vida. Um novo ciclo de prosperidade. Um novo ciclo de paz, de alegria, de gozo. Um novo ciclo de relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis. Eu quero profetizar um novo ciclo de santidade, quebrando as cadeias do pecado na sua vida. Está me ouvindo? Vai recebendo a palavra. Palavra de vida está sendo liberada sobre a sua vida. Deus quer levar você para viver numa nova dimensão. Maria, ela foi a incubadora da palavra. Falou, cumpra-se em mim. E ela já se alegra. Hoje você vai sair deste lugar louvando, glorificando e bendizendo o nome do Senhor pela palavra que você recebeu. Amém? Um cântico já nos teus lábios. Um cântico de alegria, porque a palavra já está dentro de você. Foram 9 meses. Imagina os desconfortos que ela teve. Muitos. No contexto de sociedade e no contexto de corpo. Mas foi sendo processado. E ela depois tem a promessa no seu colo. Tem a criança no seu colo. O próprio Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Você pode aplaudir ao Senhor? Curve a sua cabeça. Eu quero orar. Pense nisso. Maria pensou sobre a palavra que ela estava recebendo. Pai, te agradecemos e te bendizemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Recebemos a tua palavra no nosso coração, incubadores da palavra, para gerar salvação, gerar cura, libertação, transformação. Nos apropriamos desta palavra hoje, em o nome de Jesus. Eu profetizo, receba a palavra. Palavra de libertação, palavra de cura, palavra de salvação, de transformação. Recebe a palavra de Deus, recebe a semente. Recebe a unção, o Espírito Santo. Recebe agora a unção do Espírito Santo para fazer germinar esta palavra. Palavra de cura sendo liberada sobre ti. Recebe a tua cura, recebe o teu milagre agora. Jesus levou sobre si as tuas dores, as tuas enfermidades. Ele se fez maldição no seu lugar. Recebe. Diga, eu recebo. Eu recebo. Eu tomo posse. Em o nome de Jesus. Amém
Amém e amém.